JURIS Vision. Satisfação a todos os ouvintes, né, desse podcast. É uma honra participarmos desse podcast, o qual aí tem um debate proposto com um tema aí muito caro, eu julgo, tanto para a nossa sobrevivência como também para a própria manutenção do Estado Democrático de Direito. Eu me chamo professor Ícaro Emanuel, sou advogado, né, atualmente eu sou secretário-geral da OAB Itabuna e sou formado pela UNEX, né, na verdade pela antiga FTC Itabuna, hoje UNEX, então sou aí oriundo dos bancos acadêmicos, igual futuramente vocês serão. E desde já agradeço a equipe pelo convite. Nós que agradecemos, professor. Perfeito, nós vamos dar início ao nosso debate. Nosso tema é o uso dos recursos hídricos e os mecanismos de prevenção de acordo com a perspectiva do direito. Justamente por isso que a gente trouxe você aqui, para você poder passar um pouco da sua perspectiva como jurista. E, sem mais delongas, vamos dar seguimento, dar início com as perguntas. A gente sabe que o Brasil possui um regulamento bastante denso com relação ao respeito à preservação dos recursos hídricos. Mas a gente também verifica que a situação de diversos rios que banham as nossas cidades e que fornecem água para a população de forma geral acabam por ser utilizados também para um descarte de detrimentos de forma direta, sem um tratamento adequado. E todo mundo sabe o tipo de repercussão que essa decisão acaba acarretando, como o aumento de doenças e a não preservação dos recursos essenciais. Na sua visão como advogado, professor, quais seriam as medidas necessárias para serem tomadas dentro do âmbito das políticas públicas para que a nossa sociedade conseguisse sanar essa questão? É interessante, Cauã, a gente iniciar essa primeira questão aí, né, trazendo uma reflexão sobre a dissonância entre o denso regramento, mas também temos uma realidade, como você bem colocou nessa primeira questão, de um descarte de efluentes. Então a gente primeiro precisa lembrar que a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, e até mesmo o recente marco legal do saneamento, né, eles formam um arcabouço jurídico invejável. Só que ocorre que o saneamento básico, historicamente, ele sofre uma invisibilidade política, digamos assim. Então, o problema, né, principalmente, que a gente destaca, é no âmbito das políticas públicas. Muitas vezes há uma politicagem pública, é diferente. Mas a política pública, né, a medida mais urgente, e que eu aponto, é justamente uma efetiva implementação, digamos assim, da universalização imposta por esse marco legal que a gente colocou, que exige do poder público um investimento pesado, uma ordem de cooperação entre o poder público, entre a iniciativa privada. A gente tem um mecanismo de trazer a iniciativa privada para junto, somar nesse elo de cooperação. Então, o que eu sinto que falta, né, para que esse tratamento dos resíduos seja efetivamente praticado é uma governança rigorosa que venha a condicionar esse repasse, principalmente de verbas federais, verbas estaduais. Muitos municípios recebem verba grande, né, flutuosas, aí, valores, só que quando vai para a execução é totalmente inócuo. Essa questão, todos nós sabemos que ocorre, além da questão de evasão dos recursos hídricos, o descarte indevido acaba por trazer uma perspectiva de desigualdade muito à tona. Ele acaba por demonstrar justamente como a desigualdade social afeta as pessoas. No que tange a questões já relativas à dignidade da pessoa humana, quais seriam as medidas legais para essa população que de fato está mais vulnerável conseguir reverter essa situação que gera um risco geral à sua saúde? Essa questão também, então, ela tem uma relevância porque toca profundamente na ferida da desigualdade, né? É inegável que o ônus da degradação ambiental, da própria degradação hídrica, recai com um peso esmagador, digamos assim, sobre aqueles mais pobres, né? E aí a gente percebe que falhamos miseravelmente enquanto sociedade quando a gente nega água limpa, quando a gente nega saneamento à população periférica. Então, para proteger essa saúde e principalmente para proteger a dignidade dessas pessoas, né, que é o mote da nossa ordem constitucional, a população vulnerável, ela tem à disposição, e aí dentro do arcabouço jurídico constitucional, alguns instrumentos aí fortes, potentes, como, por exemplo, uma ação civil pública, né, que pode ser ajuizada via Ministério Público, sim, ou até mesmo Defensoria Pública. Então, a dificuldade de acesso a esses direitos, ele decorre de um abismo histórico da nossa própria educação cidadã. Seria mais ou menos nessa linha que a gente julga aí essa dificuldade, esse desafio frente aos povos, digamos assim, marginalizados. Quais seriam os meios garantidores legais para que a gente conseguisse ter certeza de que as leis de preservação estão sendo cumpridas, estão sendo efetivadas, ao passo que a gente continua mantendo esses projetos de expansão social que a gente tem hoje em dia? Eu destaco um ponto-chave, o seguinte: a gente tem que ter uma harmonia entre desenvolvimento social e preservação dos biomas. Então, o nosso direito ambiental, ele adota expressamente o princípio do desenvolvimento sustentável, né, que é preconizado pela nossa Constituição, começa lá pela Constituição. E aí a gente tem outros microsistemas que vêm a garantir, né? Então, essa expansão, esse desenvolvimento, ele não pode ocorrer à revelia da dinâmica natural. Então, os meios garantidores aí, legais para assegurar essa harmonia já existem.
Eu destaco dois aqui: o próprio estudo de impacto ambiental, certo? O respectivo relatório de impacto ambiental. Sim. São requisitos fundamentais dentro de um processo de licenciamento de atividades com potencial de ser considerada atividades ali poluidoras. Então, são mecanismos que já buscam ali garantir justamente essa harmonia, esse equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Além disso, a gente tem a própria responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, que obriga aquele poluidor a ele reparar aquele dano, independentemente da comprovação da culpa. Então, isso aí, de certa forma, já impulsiona, já condiciona aquela empresa, aquele cidadão, quem quer que seja, né, a ter esse equilíbrio. Professor, eu tenho só mais uma pergunta para o senhor. Eu gostaria de perguntar na sua opinião, como é que o senhor acredita que deve ocorrer essa questão da divulgação da utilização dos recursos hídricos para a população, justamente um pouco essa questão que a gente já abordou anteriormente, como é que a população tem que ser informada, tem que ser conscientizada sobre a utilização dos seus recursos hídricos, como deveria ocorrer a disseminação dessa informação para que essas questões não alcancem unicamente um público nichado, muitas vezes de um ambiente universitário, muitas vezes de ambientes que estão ali unicamente por pessoas que trabalham nessa indústria, mas sim que a população toda, como todo, consiga entender o que está acontecendo na sociedade e o que vai ser decidido acerca do seu próprio futuro, né? Essa questão aí, a gente parte muito da conscientização, é algo cultural, né? Então, a gente tem que tratar aí de uma conscientização e principalmente de disseminar essas informações. Tem gente que não tem conhecimento nenhum acerca da sua função como cidadão, como cidadã, dentro de um ambiente, né? De um meio ambiente. A gente, quando fala meio ambiente, a gente só pensa de floresta, mas a gente tem o meio ambiente urbano. Então, você colocou bem aí, trata de uma conscientização, né? De disseminarmos essas informações, de tratar esse tema para fora da bolha universitária. Eu acredito que passa, por exemplo, nas próprias faculdades, nos próprios centros de ensino, seja na faculdade, nos colégios de ensino básico, ensino fundamental, dessa reformulação profunda das próprias práticas educativas, certo? Então, como professor universitário, aqui em Itabuna, eu costumo debater, né, com os alunos, aqui e acolá, por exemplo, a respeito da própria situação de degradação do nosso rio Cachoeira. Precisa a gente estar olhando lá para o rio Tietê, em São Paulo. A gente tem um rio que sofre aqui diretamente, né? Então, não é algo distante, é uma realidade nossa. Uma campanha de conscientização, ela deve ocorrer ali de modo a ser ali uma verdadeira disseminação mesmo, né, por meio de um engajamento comunitário aí, prático, utilizando as próprias plataformas digitais. A gente tem um recurso fantástico, certo? Então, trazendo ali, realmente, projetos contínuos em escola. Tem escola ou universidade, digamos assim, que só trata o meio ambiente, algo sazonal. Então, apenas quando o cidadão ele for devidamente estimulado a ser esse protagonista ativo da proteção do seu meio ambiente e não um mero espectador, é que a gente vai conseguir conscientizar mesmo, né, em larga escala.